Eu coloquei como título para essa última pregação como pastor oficial aqui da Redentor, alinhando o rumo ao propósito de Deus. A gente vem falando nos últimos 2 cultos, desde o começo do ano, ainda estamos no começo do ano, já no final do primeiro mês, e na necessidade que temos de buscar, conhecer e acolher a vontade de Deus para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Isso é justo, isso é certo, isso é correto. Afinal de contas, Deus nos criou para um propósito, a você e a mim. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Nada é por acaso. Deus está no controle de todas as coisas. Tudo é sustentado pelo poder da sua palavra. Deus tem começo, meio e fim para nós. Sabemos de onde viemos, sabemos por que estamos aqui, sabemos para onde vamos. Tudo isso revelado nas Escrituras. Paulo fala uma coisa interessante nessa direção em Efésios 2, verso 10, eu leio. Porque, diz Paulo, somos criação de Deus. Bom, sabemos isso, que Ele é o Criador, todos nós fomos criados. Mas Paulo pensa um pouco adiante, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, ou seja, novas criaturas em Cristo, sempre há uma finalidade. Nunca tem apenas alguma coisa assim solta, tem uma finalidade. Somos nova criação em Cristo, realizada em Cristo para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou em antecipação, de antemão, para que nós as fizéssemos. Então Deus intenciona que a gente faça algo, que a gente viva de uma forma que o agrade, o revele, o anuncie a esse mundo. Ao nos chamar para uma nova vida em Cristo, Deus deseja que também andemos nos seus propósitos, andemos no caminho estreito. Andar e viver nos propósitos de Deus é nossa missão de vida. Nós existimos para isso. É o que confere, na verdade, sentido à nossa existência. Porque se você apenas existe nesse mundo, sem propósito, é a coisa mais horrível que existe. Porque tudo que você faz parece que não leva a nada, não tem sentido. Nós existimos porque Deus tem um propósito para nós. Talvez você já ouviu falar de John Wesley, é um evangelista, um dos maiores do seu tempo. Ele nasceu na fria Inglaterra em 1703. Esse homem é um pregador, cheio do fogo do Espírito de Deus, anunciava o Evangelho em Londres e por todas as regiões. E é fácil de ver nos relatos, nos livros, que o nome de John Wesley está diretamente conectado ao nome de Jesus. Toda a sua vida e ministério apontam para Cristo. E John Wesley tinha uma oração. A sua oração era a seguinte: Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Grande oração. Senhor, não permita que eu viva inutilmente. Há um propósito para nós, há uma missão para nós. Aliás, Jesus, na sua grande oração sacerdotal, em João 17, é uma grande oração, que ele fala da unidade da igreja. Ele ora e intercede não só pelos seus discípulos daquele tempo, mas por aqueles que viriam a crer nele por meio de sua pregação, e nós estamos incluídos. Jesus diz no verso 18, nessa sua oração: assim como me deste uma missão no mundo, Pai, eu dei a eles, meus discípulos, uma missão no mundo. Jesus nos deu uma missão no mundo.
a missão de Jesus, que ele nos dá, a grande comissão, ela aparece nos 4 evangelhos. No final dos 4 evangelhos está claro o que Jesus quer de nós. E ele diz, por exemplo, em Marcos 16, 15, saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a mensagem da boa notícia, da boa nova de Deus para todas as pessoas. Quem crer e for batizado está salvo. Quem, porém, não crer, está condenado. Nessa mensagem, no Evangelho, na pessoa de Jesus, se decide a nossa eternidade. Por isso é tão importante que a gente anuncie essa boa nova em palavras e ações. Deus não nos colocou nesse mundo prioritariamente para fazermos carreira, ganhar dinheiro, comprar um bom imóvel, ter o carro do ano, casar, criar filhos, viajar, ser feliz, ter um hobby, morrer e ser enterrado por um pastor, né? Porque tem que ser, né? Senão parece que não vai para o céu. Gente, não é assim. Deus nos deu uma missão, Deus nos deu um propósito, e nossa missão na vida é fazer o que Ele intenciona, fazer em nós e através de nós. Jesus, certa feita, conversando com seus discípulos, eu citei domingo passado, e de vez em quando eu cito essa conversa, e eu vou hoje citar a partir do Evangelho de Marcos, verso 8, conversando com seus discípulos, ele pergunta para a turma, e aí, quem as pessoas dizem que eu sou? E eles respondem, bom, alguns acham que tu és João Batista, que retornou, que já tinha sido decapitado. Outros acham que tu és o profeta Elias, aquele que foi arrebatado. Outros acham que tu és o profeta Jeremias. E outros ainda acham que você é um dos profetas que está aí. E aí Jesus torna essa conversa um pouco mais particular e pessoal. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus diz, cara, você é um cara privilegiado, porque isso ninguém sabe de si mesmo, isso Deus revelou para você. E o que Deus revelou a Pedro, segundo Jesus, está 100% certo. Ele é o Cristo. Insisto, né? Não é sobrenome. O Cristo, ele é o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o ungido de Deus. Isso é quem Jesus é. E isso determinou toda a sua vida e ministério. Afinal, como ele mesmo falou numa conversa, na sequência da conversa que ele teve com a mulher samaritana no poço de Jacó, em João 4, é uma longa conversa, os discípulos tinham saído para comprar um almoço, achar algum McDonald's na área ou coisa assim. Eles não tinham o que comer. E enquanto Jesus estava ali sentado à beira do poço, aguardando os discípulos voltarem, vem essa mulher samaritana com quem tem uma longa conversa que a gente mais ou menos conhece, né? E quando os discípulos voltam, essa mulher já tinha ido embora, a conversa tinha encerrado, e eles vêm empolgados com toda aquela comida, oferecem para Jesus e Jesus não come. E eles insistem, Rabi, come. Você não vai comer, mas come. Parece quando o pastor faz visita, né? Pelo menos no interior era assim, aqui em Curitiba é diferente um pouco. Mas pode continuar me convidando que eu vou. Mas assim, no interior, aquela mesa, nossa, vocês não imaginam. É galinha, é porco, é pato, de tudo ali, né? Pastor, desculpa que hoje não tem carne. Eu digo, como assim? É que não tinha boi, por acaso. Mas aquela comilança toda, e daí, vamos almoçar? Digo, sim, mas quando é que vem as outras 20 pessoas para comer isso aí? E daí você pega um pouquinho de cada,
E não vai comer, pastor? Come, pastor, come. Daí eu vim para Curitiba com mais avantajado que já estou. E eles insistem com Jesus: come, mestre, come. E Jesus diz para eles, verso 32, eu tenho uma comida que vocês nunca provaram. Aí os discípulos ficam pensando, verso 33, será que alguém trouxe um lanchinho para ele, enquanto a gente estava fora? E Jesus, vendo a confusão na cabeça dos discípulos, diz para eles, explica o que está acontecendo e diz no verso 34, a comida que me mantém ativo é fazer a vontade daquele que me enviou. A comida que me mantém ativo, vivo, é concluir a obra daquele que me enviou. Ele começou uma obra que eu vou concluir. A gente sabe que comida é aquilo que nos sustenta, dá força, energia. Sem comida nós sucumbimos. Agora, o Jesus não está falando aqui de pão com linguiça, arroz com ovo, essas coisas. Ele está falando de que alguma coisa na vida dele o move, o mantém vivo, e isso não é pão com linguiça. Isso é fazer a vontade do Pai. Isso é completar a missão com a qual Deus o encarregou. É cumprir o propósito de Deus na sua vida. Não é diferente conosco. Em Marcos 8, de volta, há uma multidão em torno de Jesus, os discípulos também estão ali, e ele chama esse pessoal mais para perto, porque ele vai falar alguma coisa. E aí ele diz o seguinte, verso 34 seguinte, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. Deixa eu ler de novo. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça seus próprios interesses. No Almeida diz, negue-se a si mesmo. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, me siga. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a verdadeira vida, vida plena, abundante, eterna. Mas, continua Jesus, quem esquece de si mesmo, por minha causa e por causa do Evangelho, terá a verdadeira vida. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro e perder a sua verdadeira vida? E Jesus diz mais, pois não há nada que você poderá pagar ou dar para ter a sua verdadeira vida de volta, que nós perdemos com o pecado. Agora, como já mencionei aqui, para andarmos no propósito de Deus, vivermos no propósito de Deus, nós carecemos do seu poder em nós. O poder do Espírito Santo de Deus. Sem o Espírito Santo, estamos por conta própria. Vivemos segundo a nossa vontade, o nosso poder miudinho. O nosso egoísmo vai mandar. Vejam que antes de enviar os seus discípulos ao mundo para cumprirem o propósito de Deus, Jesus diz para eles, Atos 1:8, fiquem lá em Jerusalém, né? Ele já vinha falando disso, e vocês serão preenchidos pelo poder do Espírito Santo. E Atos 1:8 ele diz, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E aí sim serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra. Boa vontade, disposição, algum ânimo da nossa parte apenas, não é suficiente para andarmos na vontade de Deus. Precisamos mais que isso. Boa vontade não resolve. Vejam que, ainda que o Senhor nos concede um poder, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse poder está em nós para nos conduzir pela vida.
Paulo menciona na sua carta aos Efésios, capítulo 1, verso 18 seguintes, quando ele ora por essa igreja, para que eles continuem andando na fé em Cristo como eles têm demonstrado. E aí ele ora dizendo o seguinte, verso 18 e seguinte: peço que Deus abra a mente de vocês. Falamos disso também na semana passada. Para que vejam a luz dele. E para que conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também oro para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo. E saibam também como é grande o seu poder que age em nós, aqueles que cremos. E agora vejam, esse poder que age em nós, diz Paulo, é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. É o mesmo poder. Isso não é maravilhoso? Isso é sensacional. Nós não estamos por conta própria para andar no propósito de Deus. O poder que tirou Jesus do túmulo é o mesmo Espírito que habita em nosso coração. Esse é o Espírito de Deus que nos põe de pé. Esse é o mesmo Espírito que arrancou Jesus da morte. E ele nos dá o poder para vivermos essa nova vida em Cristo. Ele nos enche com o amor de Deus que é derramado em nosso coração por esse Espírito. Ele que nos dá um novo caráter, como Paulo fala em Gálatas, 5, 22, 23, amor, paz, alegria, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Tudo isso é dado pelo Espírito. Ele que nos dá dons especiais para servir ao Senhor. É o poder que nos mantém caminhando quando estamos prontos a largar tudo e desistir de tudo. É o poder que capacita para enfrentarmos e vencer os problemas que nos afligem, nos esmagam, nos sufocam. É o poder que cura matrimônios, que zela pelas nossas finanças, pelo nosso sustento, pela nossa saúde. É o poder de Deus derramado em nossos corações, disponível a todos quantos nele creem, a fim de que vivamos segundo o propósito de Deus. Vivendo no poder do Espírito Santo, aí sim nosso testemunho, ainda hoje, como servos do Senhor Jesus, é eficaz. Toca vidas, transforma vidas, restaura vidas pelo testemunho de Cristo Jesus. É no poder do Espírito Santo que sabemos que Deus nos ama incondicionalmente. Não há nada que você possa fazer que impeça Deus te amar. Deus, como Filipenses disse, não há nada que eu possa fazer com que Deus me ame mais, mas também não há nada que eu possa fazer com que Deus me ame menos. Deus não nos ama porque somos amáveis, merecedores. Na verdade, Ele não nos ama baseado em quem nós somos ou no que nós fazemos. Deus nos ama baseado em quem Ele é. E Ele é amor. Por isso, nada muda o amor de Deus para conosco. Essa é a mensagem. Esse é o Evangelho. Evangelho, o poder de Deus para transformar vidas ainda hoje. Evangelho que está, para mim, assim, muito claramente resumido em João 3,16. Deus amou tanto, tão profundamente o mundo, a mim, Jackson, a você, e que Ele deu o seu unigênito Filho, pela seguinte razão:
para que ninguém precise ser condenado, para que todos que crendo nele, em Cristo, possam ter vida plena, nova, eterna. E o verso 17 diz: Deus não se deu ao trabalho de enviar seu Filho apenas para poder apontar o dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má, mas Ele o enviou para que por meio dele pudéssemos ser salvos. Deus não esperou por nós, Ele não esperou que nós o amássemos primeiro, que a gente primeiro endireitasse a sua vida, não. Ele enviou seu Filho quando ainda éramos inimigos, pecadores, rebelados, para manifestar definitivamente o quanto Ele nos ama. E isso nos foi revelado e nos é revelado na palavra, na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Nós não ficaríamos sabendo que Deus nos ama do jeito que ama se não tivéssemos as Escrituras. Em João 13, verso 1, nos é dito ali a história da última janta de Jesus, a última ceia. Antes da festa da Páscoa, Jesus estava reunido com seus discípulos. Ele diz que havia chegado a hora dele deixar esse mundo e voltar para o Pai. E diz que ele tinha amado os seus discípulos durante todo o seu ministério terreno. E ele os amou até o fim. Fim de cruz, morte de cruz. Ou seja, ele nos amou porque foi para isso que ele veio. E ele deu a sua vida por nós. Um amor expresso é o amor do Pai por nós. Mas Jesus, nesse mesmo capítulo, ao final dessa história, nos dá um novo mandamento. Diz assim, versos 34 e 35. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão. O mundo terá uma prova de que vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Vejam, somos identificados como cristãos, somos reconhecidos como cristãos, não porque você frequenta uma igreja, não porque você tem um adesivo no seu carro que diz sou cristão, não porque oramos e pregamos em praça pública, mas quando amamos uns aos outros como corpo de Cristo, da mesma forma como Jesus nos amou. Essa é a nossa identidade. Não porque somos amáveis, mas porque Ele nos amou primeiro. A fé cristã é a única religião, eu não gosto dessa palavra, e não combina com fé cristã, mas vamos colocá-la. A fé cristã é a única religião do mundo na qual Deus manda nos amar até mesmo os inimigos. Já viram isso? No Antigo Testamento ainda era meio olho por olho, dente por dente. Ainda que a intencionalidade era reduzir a gravidade da vingança, mas no Novo Testamento somos chamados a amar até mesmo o inimigo. Essa é a nossa marca registrada. Comunidade do Redentor, tirar os banners por enquanto. Palavra que transforma, amor que acolhe. Jesus, ao ser perguntado por um certo mestre da lei, um teólogo do tempo dele, sobre qual é o maior mandamento, qual é o mandamento mais importante das Escrituras, Jesus responde e vai citar o Antigo Testamento e dizer: o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma
de toda a sua mente e entendimento e de todas as suas forças. Não com uma parte dela, não como um penduricalho. E o segundo mandamento, continua Jesus, é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses. Então, é isso. Esta é a vontade soberana do Senhor. Por isso, João, o evangelista, insiste tanto na sua primeira carta pastoral, sobre esse tema. A minha vontade, me passou essa ideia na cabeça enquanto refletia essa semana, a gente precisava só ler aqui hoje de manhã 1 João, 3 capítulos, 4, né? Caramba! Eu vou pensar algumas coisas. João 2, 1 João 2, 3 e seguintes. Sabemos, diz ele, e nós sabemos, que o conhecemos, a Jesus, se obedecemos os seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, a Jesus, mas não obedece seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Assim, na cara, na lata. Mas, continua João, quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem de Deus está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos, segue João, que estamos em Cristo. Quem afirma que permanece nele, em Cristo, deve viver como ele viveu. Precisa desenhar? E isso tem desdobramentos práticos, conforme o João mesmo vai colocando. Eu continuo no mesmo capítulo, a partir do verso 9. Se alguém afirma, eu estou na luz de Cristo, mas odeia seu irmão, ainda está na escuridão. Quem ama seu irmão permanece na luz e não leva outros a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão ainda está na escuridão. Anda na escuridão, não sabe para onde vai, porque a escuridão o cegou. Prático. Esses dias ainda, visitando uma pessoa, ela me perguntou, e foi uma conversa boa, uma pessoa de longa caminhada na fé, e ela me perguntou, Jackson, como posso ter certeza da salvação? Porque sempre essa pergunta me aflige, porque muitas vezes me abate a dúvida, como posso ter certeza da salvação? E é disso que João está falando aqui na sua carta. No verso 2, do capítulo 2 da 1 João, ele diz assim, esta é a forma de ter certeza de que conhecemos a Deus da maneira correta, porque guardamos seus mandamentos. Porque há um desejo em nosso coração em fazer o que Ele quer. No capítulo 3, João também vai dizer, verso 14 e seguintes, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque estamos mortos todos em nossos delitos e pecados, que é a nossa condição natural, mas vivos, nova vida em Cristo. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, e sabemos isso porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama está morto. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida em si mesmo, a vida eterna. Sabemos, continua João, o que é o amor. Por causa disso, Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade,
mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, conclui João aqui, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa, deve ser um amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, minha cabeça ficou muito rodando, meu coração angustiado essa semana, e a respeito do que falar com vocês aqui hoje. Eu entendo que se esta palavra bíblica adentrar nosso coração e a gente viver essa dimensão prática do amor entre nós, crescemos como comunidade do Senhor, comunidade do Redentor, em comunhão e em testemunho. Sejamos não apenas ouvintes da palavra, como diz João, mas praticantes efetivos dessa palavra. Somos conhecidos como uma igreja da palavra. A igreja luterana, bom isso, tem zelado para que a palavra seja anunciada com veracidade, com profundidade. Mas não sejamos apenas bons ouvintes, mas praticantes. Que nossas ações diárias reflitam o amor que professamos ter em nossos corações, que foi colocado em nossos corações. O verdadeiro conhecimento de Deus se manifesta na obediência aos seus mandamentos e no amor genuíno pelo nosso próximo, pelo nosso irmão e irmã. Assim vivamos de forma que nossa fé seja evidenciada por nossas atitudes altruístas, compassivas, amorosas, benignas. Lembrando-nos sempre de novo do exemplo que o nosso Senhor, o bom pastor, nos deu. Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que a luz e o amor de Deus brilhe em nós e através de nós, tocando vidas ao nosso redor de maneira tangível e transformadora. Palavra que transforma, um amor que acolhe. Que vivamos assim como Igreja de Jesus Cristo que somos, lema da nossa ISLB, que também ela se incorpore em nosso viver diário. Amém?